Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 4 de abril de 2025, a nossa sexta-feira, sextou! Bom, tropa, sextou amanhã, tô feliz, mas é poucas ideias, né? Já vamos pro jogo, dia ruim ontem, apesar de ter batido o bilhete do canal, marcha, eu não gosto quando, tipo assim, 2 dias seguidos, pô... 1h30 da tarde eu tenho Eintracht Braunschweig contra a Paderborn, aqui a gente está falando da segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, que vem chegando na sua reta final. Se a gente olhar aqui a classificação rapidinho, vamos lá. São duas equipes que brigam por coisas diferentes, coisas super importantes, mas diferentes. O Paderborn ele luta aqui para entrar na zona do acesso, né, da zona para ir para a primeira divisão. Ele no momento está em quarto lugar com 45 pontos, está 1 ponto só atrás do terceiro. O terceiro ele luta pela repescagem, né, está em azul. E os 2 primeiros eles sobem direto. Obviamente, tu quer estar entre os 2 primeiros, até porque essa repescagem, para quem não sabe, o terceiro colocado, ele pega o antepenúltimo da primeira divisão. Tá ligado? Funciona assim. Tipo, aqui sobe 2 direto, porque na primeira divisão caem 2 direto. Os 2 últimos caem direto. E o antepenúltimo lá faz tipo uma final, um jogo de ida e volta contra o terceiro colocado daqui. E muitas vezes, o time que está na primeira divisão, por ter um investimento melhor, ele acaba permanecendo, né? Ele acaba levando a melhor nesse confronto contra um time de menor investimento. Não é regra, mas se tu pegar a maioria, o time da primeira divisão fica. Então, assim, é importante tu ficar tranquilo ali entre os 2 primeiros. Paderborn precisa ganhar, ele ganha, ele vai a 48, né? Ele já dorme na terceira posição e bota uma pressão ali no Hamburgo, fica 1 ponto do Hamburgo e 2 pontos do líder Colônia. Se a gente for agora para o nosso mandante, né, o Eintracht Braunschweig, ele luta contra o rebaixamento. Ele está no momento na antepenúltima posição. Ó, se tu reparar o que eu falei, tem o 2 vermelho que sobem que descem direto, e ele está na antepenúltima posição, ele no momento estaria disputando uma final contra o terceiro colocado da terceira divisão. Né? Funciona da mesma forma as divisões aqui. É uma situação bem perigosa, até porque, apesar de ainda ter chance de ficar sendo antepenúltimo, ele está só 1 ponto na frente do vice-lanterna, né? 1 pontinho ali, um jogo tira. Ele está a 3 pontos da tranquilidade, de nem disputar repescagem nem nada. Tá? Então são 2 times que vão lutar por essa vitória. O empate é ruim, principalmente por Paderborn, por Braunschweig nem tanto, porque ele luta contra um time de cima da tabela, mas pro Paderborn é muito ruim, então ele vai ter que ir para cima e a gente vai ter um jogo aberto para mim. Eu gosto quando o time mais fraco joga em casa, né? Porque a torcida pressionando, teu time acaba saindo, ele não vem só para ficar na defesa. Então para mim é jogo aberto, jogo para pelo menos 2 gols, tá? Se a gente pensar numa duplinha, uma odd de 1,25 eu gosto, e é um jogo para quem é um pouquinho mais ousado, um cenário de 3 gols pagando quase 1,90 me pega bastante, porque são 2 equipes que lutam por algo. 2 horas da tarde a gente tem o campeonato dinamarquês, também a gente está na reta final aqui, é o Midtjylland, o líder, enfrentando o Randers. O Midtjylland aqui, ele tem 45 pontos, está 1 ponto na frente do vice-líder Copenhague, né? São os 2 times que vão lutar aqui por esse título. E o Randers, ele está aqui na 5ª posição, é um time que vai almejar uma vaga numa competição europeia, né? No momento ele está a 4 pontos do terceiro, os 3 primeiros vão disputar uma competição europeia. Então o Randers joga em casa, precisa ganhar, porque ele já está a 4 pontos dessa vaga, e o Midtjylland ele também tem que ganhar, porque ele luta, ele está 1 ponto só na frente do Copenhague, né? Então tu pega esses times abaixo, você tem que ganhar. Então para mim, como as 2 equipes precisam da vitória, também gosto de cenário de gols, eu gosto desse margem de 1,5, pensando no cenário de bilhete, mas eu gosto também nesse cenário de ambas as equipes marcam, porque o Midtjylland vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. É um time que faz gol, não é líder à toa, né? Ganha a maioria dos seus jogos, mas é um time que vem sofrendo gols com uma grande frequência. Enfrenta o Randers aí que joga em casa, pode muito bem fazer e deve levar gol do Midtjylland. Nesse cenário, para mim, para quem é um pouquinho mais ousado, ambas as equipes marcam, chegam muito forte. 3 horas da tarde, a gente tem clássico aqui, clássico da Arábia Saudita, o Al Hilal de Jorge Jesus contra o Al Nassr, né? Cristiano Ronaldo contra Marcos Leonardo hoje. Tá cravando pra caramba? É isso. Vamos lá, jogo para gols. Naturalmente, o Al Hilal é favorito, tem um time melhor, joga em casa e tem sempre levado vantagem nesse confronto direto. Mas do outro lado, a gente tem o Papai Cris querendo buscar o seu 1000º gol, o João Duran que chegou ali, melhorou bastante o time. Eu tenho o Mané, tenho o Otávio, enfim, para mim é um jogo bem legal, um jogo bem aberto. O Al Hilal tem que ganhar de qualquer jeito, né? Ele já tá a 4 pontos do Al Ittihad, que é o líder. O Al Nassr não vai brigar pelo título, ele vai querer brigar por essa terceira posição, essas 3
que estão coloridas são os times que vão para a Champions League da Ásia. O Al Nassr está 1 ponto só na frente do Al-Qadisha e está 3 pontos só na frente do Al-Ahly, que vem fazendo um grande segundo turno, né? Um time que depois contratou um centroavante brabo, que é o Ivan Toney. O time mudou o patamar e vem fazendo uma corrida de recuperação bem legal. O Al Nassr, o objetivo dele é estar entre aqui esses três primeiros colocados. E o Al Hilal empatou. O Al-Ittihad ganhou no final de semana, esquece, já bota 7 pontos de diferença aí, já é basicamente um adeus. São 34 rodadas, faltam 9. É difícil tirar porque tem uns times que são muito abaixo aí na Arábia, né? Dessa galera que tem dinheiro. Vamos lá. Quando a gente falar de gols, a gente vai falar de mais de 2 gols e meio ou a gente vai falar de ambas as equipes marcam, tá? Não tem como correr disso. O mais de gol e meio que a gente gosta de entrar tá 1,13, né? Não considero tão interessante assim. A não ser, preciso de um jogo, uma oddzinha aqui para completar. Beleza. Mas é um jogo que eu arriscaria mais. Eu arriscaria esse 2,5, eu arriscaria esse ambas marcam. São duas aí que estão muito bem servidos, principalmente, é claro, ambas marcam. 3 horas da tarde, a gente tem a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, jogo pra caramba, todos os jogos aqui são muito bons pra gols, tá? Só que hoje eu vim fazer uma coisa diferente, hoje eu vim trazer um jogo. Na lista, normalmente eu boto 4 jogos da segunda divisão na nossa lista, mas aqui no vídeo eu normalmente trago um jogo. Eu gosto desse Volendam contra o PSV, time B do PSV, né? O PSV reservas. Volendam, líder, 70 pontos, joga muita bola, joga dentro de casa, tem tudo para subir direto, né? Os 2 primeiros sobem direto. Pega o PSV reservas, que é o antepenúltimo, é a pior defesa da competição, com 67 gols sofridos em 31 jogos. Para mim, é Volendam para ganhar. Cris, cotação tá baixa. É uma cotação de duplinha. Quer dar um upzinho? Volendam para ganhar e mais de gol e meio. É um time que faz muito gol. Nos últimos 7 jogos, o Volendam fez pelo menos 2, tá? 2 ou mais gols nos últimos 7 jogos. E o PSV reservas, nos últimos 10 jogos, sofreu 2 ou mais gols em 9. Ou seja, tem um grande ataque contra uma defesa horrível. Para mim é jogo para o Volendam ganhar bem. E é isso. Para a gente fechar agora, vamos falar de Brabo de Munique, que joga às 3h30 da tarde contra o Augsburg. Jogo não é tão fácil quanto parece, mas também não é tão difícil assim. Tá agora essa vitória do Bayern de Munique, não tem para onde correr. Eu sei que tem jogo da Champions aí no meio da semana, mas o Leverkusen tá chegando, né? Leverkusen que ele tá chegando no sentido de, tipo assim, tá no retrovisor. Por quê? Porque o Leverkusen não vive um mau momento, foi eliminado por um time da 3ª divisão, na semifinal da Copa da Alemanha, foi eliminado na Champions, só sobrou aqui a Liga Alemã, que ele é o atual campeão, ele vai se dedicar totalmente, então o Bayern de Munique ele não pode tropeçar, né? Ele não pode desperdiçar pontos nessa reta final aí, faltando 7 rodadas, porque o Leverkusen está totalmente focado nessa liga aqui em busca do bicampeonato. A diferença entre os dois é de 6 pontos, não é uma diferença grande. Então tu empatou, o Leverkusen ganhou, essa diferença de 6 já foi para 4. E ainda faltam 6 rodadas, entende? Então é um jogo para mim que o Bayern de Munique deve ganhar. Estou fechado com a vitória deles. Tá, quem quiser buscar gols, eu acho que 2 gols paga bem aqui, não paga? Paga bem, ó, para um jogo do Bayern de Munique, bem legal, tá? Pensando no cenário de dupla. E por que paga bem? Porque o Augsburg, 27 jogos, fez 30 gols e sofreu 36. Apesar de parecer bastante, né? Cara, por um campeonato alemão é uma média muito baixa. Tu pega todos aqui, é tudo 40, 40, 40. O Bayern tem 78 gols. É maluquice aqui, cara. É maluquice. Esses 2 gols tá bem servido, mas, cara, é difícil o Bayern não ganhar esse jogo, cara. É difícil. Mesmo o Augsburg tá invicto a 7 jogos, vem um grande momento, tá lutando aqui. Pô, uma vaguinha numa Conference League, talvez. Uma Europa League, dá pra buscar 4 pontos atrás da Europa League? Pô, dá pra buscar, né? Mas, cara, o Bayern é muito acima, né? É muito acima. Pô. Harry Kane, Olise, Musiala, não dá. Aqui não tem jeito. O Bayern, eu tô fechado com o Bayern sempre, contra esse time da Alemanha. Mas se você não tiver com medo dessa invencibilidade do Augsburg, 2 gols chega forte. Que a gente tá falando. Jogo de Brabo de Munique, com média de 3 gols feitos por partida. Beleza, tropa? Então é isso, fechamos nossos jogos, seja uma sexta-feira muito boa, né? Que seja já um início de um final de semana muito bom pra gente, repleto de grinch, tá bom? E é isso, nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente, primeiro jogo, vitória do Bayern de Munique sobre o Augsburg, e pra fechar, a vitória do Volendam em cima do PSV reserva. Essa é a nossa duplinha de total de 1,77 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima.